A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Estimados ouvintes da LAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. O programa que lhe conta o que mais importante precisa saber sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Na segunda quarta-feira de cada mês, como é habitual, trazer o painel de petróleo e gás. E nesta rubrica, o que nós trazemos, efetivamente, é uma análise aos temas principais do setor de petróleo e gás pelo país e pelo mundo. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje escolhemos 2 tópicos. O primeiro é o NOPEC, que é uma proposta legislativa que deu entrada no Senado em maio, dia 5 de maio, esperava-se a decisão. Falamos sobre ele em mais de abril, a explicar o impacto que podia ter e prometemos aos ouvintes que logo a seguir à sua entrada voltaríamos a trazer os novos desenvolvimentos. Também vamos falar sobre a refinaria, até temos a refinaria de Luanda foi reabilitada com capacidade ampliada e vamos analisar o impacto que esta refinaria vai ter na economia. Vamos começar com o economista Dr. Afonso Gipert. Dr. Gipert, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, ouvintes da LAC. E bom dia em especial à AmCham Angola. Vamos também saudar Frederico Martins Correia, ele é engenheiro de profissão e também está na Deloitte, é o partner para a parte das energias renováveis da Deloitte em Angola. Frederico, muito bom dia.
bem-vindo uma vez mais ao nosso painel. Muito bom dia, caros colegas do painel, caros ouvintes. Espero que tenham uma boa semana. Espero que seja uma boa discussão sobre oil and gas esta manhã. Obrigado. Obrigado, Frederico. Também connosco está também engenheiro Pedro Godinho, é presidente da AmCham Angola e engenheiro do setor de petróleo e gás. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia e bem-vindo ao nosso painel. Bom dia, Joel. Bom dia, Rádio Ouvintes LAC. Um bom dia especial e extensivo para os membros da AmCham Angola. Também connosco está Dr. Flávio Inocêncio, não sei se de Lisboa ou do Reino Unido, mas de qualquer das formas é professor doutor em Direito de Petróleo e Gás. Dr. Flávio Inocêncio, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos membros do painel, mais uma vez obrigado pelas excelentes intervenções e espero que este debate possa ser frutífero. Muito bem. Vamos começar pelo Dr. Chipepe, o economista. Dr. Chipepe, NOPEC é uma proposta que deu entrada no Senado em maio. Dia 5 de maio se esperava resultados e com alguma expectativa falamos sobre esse assunto aqui em finais de abril, alguns dias antes da proposta dar entrada no Senado mais uma vez que já deu entrada outras versões desta lei e nós aqui estivemos atentos e fizemos a análise deste NOPEC. NOPEC é, em termos simples e práticos, a No Oil Producing and Exporting Cartels Act, ou seja, um ato contra o cartel de exportação e produção de petróleo. Entrou pelo Congresso, não foi ainda aprovado, pelo menos até ao momento, mas em 2007 tivemos uma versão, em 2018 tivemos outra, em 2000 tivemos a primeira e agora, muito recentemente, ainda este ano, tivemos outra. Ou seja, há uma tentativa por parte do Congresso dos Estados Unidos no sentido de permitir que os Estados Unidos possam, de facto, penalizar os países da OPEP por estarem associados em cartel por causa dos impactos nefastos que o controle dos preços e da produção cria na economia americana. Já foram várias as propostas, mas vamos ouvir o que é que diz o Dr. Chipepe. Dr. Chipepe, que novidades tem? Joel, esta lei ainda não passou. Não há, assim, novidade de grande monta, uma vez que é uma ação que os americanos tornam de fazê-la sair para conseguir uma diminuição do preço do petróleo no mercado internacional, já que com a guerra na Ucrânia e com o pós-pandemia e alta dependência da importação dos Estados Unidos, possuem, mesmo produzindo mais petróleo do que consome, houve, e estamos a assistir agora, uma alta da inflação no país e também a diminuição do seu econômico. O mercado principal commodity, que é o petróleo, na verdade, com o potencial, que eu diria assim, quebrar a organização, a OPEP, que é que toma decisões sobre os preços das exportações atualmente. Há aqui implicações políticas e comerciais que, ao meu ver, esta mudança de ação pode ainda trazer objeto de grandes debates como o que nós estamos fazendo agora. Portanto, há ouvintes que provavelmente hão de perguntar o que é a proposta da lei antitrust americana. A proposta desta lei da NOPEC é um projeto desenhado em 2000 e foi revisto também várias vezes desde a sua criação, mas nunca foi aprovado. Outros ouvintes hão de perguntar o que é que visa, afinal, esta lei? Esta lei visa acabar com a imunidade dos países do cartel da OPEP, como esteve a explicar inicialmente o Joel, nos tribunais americanos e que também permitiria que as empresas petrolíferas seriam processadas pela lei. É tal lei que chamam do Sherman Antitrust Act, da regulação da competição entre as empresas e as diversas atividades comerciais. Nesse caso, as nossas empresas também seriam punidas pelo facto de que o nosso país pertence à OPEP. O que é que representa de facto a OPEP? É bom aqui sublinhar e que os ouvintes saibam que a OPEP representa 40% da produção de petróleo bruto do mundo e detém cerca de 60% do petróleo total que é comercializado internacionalmente por exportação. E também 80% das reservas mundiais, Joel, estão concentradas nos 13 países que compõem a OPEP. Portanto, a OPEP possui um certo controle sobre os preços da grande parte do petróleo que é comercializado no mercado internacional. Outros ouvintes também, se calhar, hão de perguntar, mas afinal, qual é o objetivo da OPEP? Aqui é bom sublinhar que a ideia era aumentar a proteção dos compradores de petróleo, que incluía medidas de preços que eles chamam de preços predatórios por governos estrangeiros e cartéis internacionais. Outra questão também não menos importante, que há que sublinhar aqui, são as implicações. Eu acho que há implicações na implementação dessa lei, já que influencia na dinâmica comercial da principal commodity mundial,
e também pode, obviamente, trazer efeitos negativos grandes para a própria economia dos Estados Unidos. Não é demais também, nesta questão, saber o que de facto foi revisado nesse projeto. Portanto, esse projeto foi revisitado, acho que foi no dia 5 de maio deste ano, tal como o Joel frisou há bocado, principalmente pelas tensões que vão aumentando no preço do petróleo no mercado internacional e também pela falta de mobilidade da OPEP em baixar o preço da venda. E com isso, o que é que se espera de facto com o fim da pandemia? Bom, eu estive a analisar, eu julgo que com o fim do Covid-19, os preços do barril do petróleo, Joel, e o óleo bruto atingiram recordes que nós conhecemos, né? E que era esperado com a flexibilização do lockdown que nós assistimos em todos os países, e também esperava-se que melhorasse a questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Foi mais um agravante que os preços do barril não baixassem. Inclusive, podemos assistir hoje que o preço vai aumentando cada dia que passa. Às vezes baixa, às vezes aumenta. Hoje estamos a assistir a um preço de $106 o barril. Qual é o contexto que se assiste hoje, Joel? Se os barris tivessem uma alta de cerca de 47% nos seus preços, certamente está a implicar neste momento a situação política na liderança do presidente Biden. É bom sublinhar aqui também que a Arábia Saudita, que é um país que tem relações profundas desde 1945 com os Estados Unidos, que eles tiveram um acordo entre o presidente Roosevelt naquela altura e o rei da Arábia Saudita, é bom frisar isso, na época que era o Abdulaziz, que houve ali um acordo fechado entre os Estados Unidos que receberiam todos os suprimentos do petróleo da Arábia Saudita e em contrapartida os Estados Unidos iria, portanto, fornecer segurança ao governo da Arábia Saudita. Sublinha-se que nos últimos anos as relações entre os dois países, né, nesse caso os Estados Unidos e a Arábia Saudita, principalmente há um certo descontentamento americano com as atitudes da Arábia Saudita enquanto líder da OPEP. E, por conseguinte, é bom reter aqui a indiferença da falta de ação dada do preço dos petróleos que atualmente nós assistimos e que prejudica, de certa maneira, o cenário interno dos Estados Unidos. Mas não é só isso. A OPEP, que também inclui tanto a Rússia, está tomando mais participação nas políticas comerciais do cartel, o que vai contra os interesses econômicos dos Estados Unidos. Muito bem, obrigado, Dr. Chipete. Vamos para o Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, olhando para a lei, deu entrada, efetivamente, mais uma vez, a 5 de maio. A Reuters escreve que havia grande expectativa desta vez, por causa do impacto enorme que os preços de petróleo tiveram e têm ainda na inflação e nos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, e não só. Como é que encara este projeto na OPEC? Quais foram as novidades? Deu com os burros na água, como se diz na gíria, ou desta vez tem pernas para andar? Eu também partilho da opinião do Dr. Chipete, muito. Estamos num período, primeiro, enquadrar dentro do período de competição que é geoeconómica, que de geopolítica que nos encontramos entre a Rússia e o Ocidente, e também aqui podemos incluir parcialmente a China, e é nesse contexto que temos que enquadrar esta lei. Isto não é uma lei nova, como disse bem o doutor, não é uma proposta de lei nova. Eu abordei, sem puxar brasa para a minha sardinha, eu abordei um bocado disso quando falei no meu livro sobre essa lei, nas primeiras versões, creio que uma foi em 2008, durante a administração Bush, e também havia uma pressão enorme para se legalizar as atividades da OPEP dentro dos Estados Unidos. Não podemos esquecer que, juridicamente, estamos a falar é de uma ilegalização de atividades que são tipicamente consideradas ou de cartel, se fosse uma entidade privada. Mas a OPEP não é uma entidade privada, a OPEP não é uma empresa. A OPEP é uma organização intergovernamental, com uma sede na Áustria e goza de imunidade. E dentro do direito internacional há um conjunto de instrumentos jurídicos. Posso falar da Carta sobre os Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, que é de 74, se não me engano, e claramente diz que está dentro do princípio da soberania dos recursos que os Estados têm, que livremente dispor dos seus recursos, implementando o sistema de cotas. Então, do ponto de vista internacional, é bastante claro. E também já houve algumas decisões nos Estados Unidos, nos anos 80, isso também ficou claro. Agora, obviamente, que se fosse aprovada pelo Senado, obviamente que haveria uma ilegalização dentro dos Estados Unidos. A consequência seria, a meu ver, disparar os preços, porque teríamos um mercado onde seriam ilegais as atividades da OPEP, iriam surgir vários casos judiciais contra a OPEP. Agora, há uma questão muito importante. Isto seria dentro dos Estados Unidos. A não ser que se criasse um tratado internacional para proibir atividades de gestão de recursos naturais, aumentando cotas, seja gestão soberana de recursos minerais, não seria ilegal dentro do plano internacional. Agora, as probabilidades disso ocorrer, honestamente, creio que se aproximam do zero. Por várias razões. Se tem o contexto internacional, todos sabemos o que está a passar, os preços de petróleo atingiram máximos históricos, embora com a presença de uma recessão
eu creio que pode haver uma pressão para que os preços baixem, que acho que é quase dado uma recessão, principalmente considerando este conflito entre a Rússia e o mundo ocidental, que para mim é um conflito geoeconômico, ultrapassa muito a questão ucraniana, é agora que claramente é também um conflito no plano econômico. E aqui leva-se a uma questão que é a questão da ida de Joe Biden para a Arábia Saudita. Como sabemos que Joe Biden em 2019 disse que iria declarar a Arábia Saudita como Estado pária, aplicou sanções por causa da morte de jornalista para algumas entidades, indivíduos da Arábia Saudita. Nós citamos aqui que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que basicamente é quem manda de facto, recusou atender uma chamada do presidente Biden. Isto é uma visita de desespero e revela que os Estados Unidos estão com poucas cartas. Uma ilegalização dessas atividades, meu ver, é quase impossível, principalmente porque estamos perto das eleições de novembro e tudo indica que a administração Biden vai perder as eleições, provavelmente nas duas casas. Então, para mim, vai ser uma questão muito interessante ver os desenvolvimentos. Agora, é sempre que possível, porque já se fala nisso desde 2008 ou antes, mas no atual contexto internacional, a aprovação de uma lei dessas que seria alienar os Estados do Golfo todos, inclusive países como Angola, que também fazem parte da OPEP, e isso iria fazer disparar os preços para níveis inimagináveis. Então, acho pouco provável que seja aprovado, por causa do contexto internacional, o desespero da administração americana em encontrar fontes de petróleo. Como disse bem o Dr. Chipep, os Estados Unidos, apesar de serem hoje energeticamente independentes, eles são afetados pelo preço do petróleo, e isso vai ter um peso decisivo em novembro e nas eleições de 2024. E então, creio que vai ser muito difícil. Em resumo, muito pouco provável que essa lei passe. Em novembro, creio que nós poderemos ter uma abordagem muito diferente em relação dos Estados Unidos com a OPEP e os Estados do Golfo, que são quem manda na organização. Muito bem, vamos ouvir o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia, mais uma vez. Qual é a sua análise sobre esse tema? As minhas considerações não diferem muito daquilo que já temos vindo a abordar. Preferia abordar isso em três prismas, em três setores ou departamentos diferentes. Primeiro, começar por ver vantagens e desvantagens da existência da OPEP, no cômputo geral, vantagens e desvantagens para Angola. E depois, então, todo esse movimento a nível do Senado americano, que podemos considerar um movimento já antigo, com intenções bem claras e que, devido aos interesses geopolíticos e, sobretudo, a parceria estratégica que os Estados Unidos têm com a Arábia Saudita, sempre houveram pessoas no Congresso, tanto democratas como republicanos, que inviabilizaram isso. Mas há dois aspectos que são extremamente importantes em considerar. Se todos nós apregoamos que a melhor economia do mundo a nível global é exatamente o mercado livre, então por que não permitir que o mercado determine os preços em função do binômio procura e oferta? Só queremos ter o mercado livre, como chamamos a economia de mercado, para todos apregoamos, mas quando há interesses de 2, 3, 4 ou 10 Estados, a vontade deixa de existir. Penso eu que para nós seria bom voltarmos a refletir sobre isso, porque nós não queremos estar no lado dos perdedores, porque hoje a OPEP é a Arábia Saudita e agora a Rússia enfraquecida como está em função das suas opções belicistas. Acabamos de exatamente fazer parte de um grupo de pessoas que não são tão queridas no mundo, porque hoje as nações consumidoras não olham bem essa manipulação dos preços em função dos interesses de alguns Estados. Nós, Angola, beneficiamos dessa manipulação, mas também, verdade seja dita, nós não precisávamos entrar para dentro do saco para beneficiarmos da subida dos preços. E como a gente vê que a maior parte dos argumentos que aqui foram apresentados, Covid e tudo isso, se vimos, o preço começou a disparar quando o mundo ia na quinta vaga. A questão aqui é exatamente a intransigência por parte da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita acaba por ser a dona da OPEP, ela é que determina. Não sei se ainda se lembram, mas ainda gostaria de refrescar a memória de muitos angolanos e de todos nós. Quando Angola estava numa fase muito aflita e pronta para entrar em cumprimento, não cortar a produção, que na altura era exigido, a Arábia Saudita só mandou um flash à Nigéria e Angola. Se continuarem com essa atitude de não cortarem, nós vamos aos vossos fornecedores, já vemos de vender o petróleo desbarato. Como quem diz, inviabilizar-vos a vossa venda. Joel, se tivemos que abordar esse tema, eu não gostaria de ver muito na OPEC. O que eu gostaria de ver era vantagens e desvantagens disso a nível global, porque
o mundo vai entrar em recessão. O mundo tem como locomotiva os Estados Unidos. Tendo como locomotiva os Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores. Quando a economia dos Estados Unidos entrar em recessão, todos nós vamos a reboque. E hoje podemos dar festa porque o preço está a esse preço, mas países como Angola, que depende de 90% ou quase 100% de importação, vai pagar o preço. E então o que é ideal é que se conseguisse um preço do barril de petróleo justo, que se ajustasse às necessidades mundiais e sem sacrificar uns para beneficiar outros. E sobretudo, para mim, é o gesto da manipulação. Cartel, manipular. E querendo ou não, pese embora esse seja um fenómeno que vem acontecendo já há 8 anos. Mas hoje eu garanto, mais tarde ou mais cedo, os Estados Unidos vão encontrar formas de penalizar esses países que fazem parte do cartel. Porque o petróleo vai deixar de ter a influência que tem e, naturalmente, quando essa hora chegar, a Arábia Saudita já não vai representar uma potência tão grande quando falamos a nível do crudo, e com essa estratégia da transição energética acaba sendo exatamente uma forma do mundo, especialmente dos Estados Unidos, retirar a bota do pescoço e da cabeça da Arábia Saudita, livrar-se dessas manipulações da Arábia Saudita e tantos outros. Em relação ao OPEC, o mês de maio não aconteceu, mas garanto que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. E para mim, o mais importante é reforçar e dizer: Angola não precisa fazer parte do cartel. E depois com países como a Rússia, que hoje, querendo ou não, acaba sendo um Estado tóxico. Hoje quase todo mundo quer estar longe da Rússia, apesar dos interesses. E depois o mais importante é que Angola, para beneficiar da subida do preço do petróleo, 120, 100, 110, não precisa fazer parte do cartel. Não precisa entrar para o mesmo saco, porque há outros países que não entraram no mesmo saco e estão a vender o petróleo. Vão a beneficiar. Ok. Está bem, Gê. Obrigado pelo seu parecer. Vamos agora ouvir Frederico Martins Correia. Olhando para esta OPEC, que impacto é que pode ter para as economias mundiais, em particular para Angola? João, eu tenho aqui uma opinião um bocadinho diferente dos meus colegas. Penso que neste momento o tema da OPEC não é algo diferenciador à data de hoje. Acho que, quer se queira, quer não, o consumo está elevado. Penso que o apetite por ter estoque continua também a ser ainda relevante. Acredito que num processo de transição energética, eventualmente um posicionamento dos Estados Unidos face a países que monopolizem um pouco aquilo que são a geração de recursos de energia, eventualmente possa ser feito. No entanto, acho que o próprio processo de transição energética está a ser revisto e recondicionado agora com base naquilo que foi a invasão da Rússia à Ucrânia e que, portanto, pôs em causa alguns dos processos que estavam em curso, atrasou outros. Acho que aquilo que vai ser a conjugação de meios de geração de energia nos próximos tempos já vai ser um pouco diferente daquela que se previa ser a dinâmica de transição energética antes da guerra na Ucrânia. Acho que cada vez mais vamos ter um processo de adição de fontes de energia, vamos ter que ter em conta aquilo que é o crudo, vamos ter que ter em conta aquilo que é a energia de transição de gás, vamos ter que ter em conta aquilo que são as energias renováveis. E o próprio conceito da OPEC no futuro, esse sim, eventualmente poderá ser revisto. E se esse conceito no futuro for revisto, deixa de haver um contexto mais de cartel, de associação de protecionismo a países de produtores de petróleo e eventualmente também o conceito de blindar os efeitos dessa associação, que era o projeto de lei na OPEC que tentava fazer, também é revisto. Portanto, à data de hoje, penso que não é um tema fraturante naquilo que é o plano de negócio das grandes operadoras internacionais e naquilo que é a gestão da sua capacidade de geração de energia dos países e que aquilo que depois se reverte de impactos para Angola. Acho que dependerá muito daquilo que é o posicionamento destas associações. Pode ser a OPEC ou pode ser outra. Associações que representem mais que um país produtor de um recurso natural no futuro. Portanto, neste momento, penso que a questão de Angola estar presente na OPEC não tem um impacto direto. Nós também temos as nossas limitações de produção naturais e, portanto, não é uma cota da OPEC que depois nos limita. Quer o estar dentro da OPEC hoje, quer o contexto da lei na OPEC no imediato em Angola, não vejo que tenha um impacto relevante
naquilo que são os desafios económicos que estamos a tentar endereçar em 2022. Muito bem, vamos passar a palavra ao José Oliveira. José Oliveira, qual o seu parecer sobre este tema? Já tinha chamado a atenção que era algo sério, que devíamos acompanhar, mas que, naturalmente, é um tema que não avançou tão depressa, e se prevê que não avance tão depressa, mas, como se diz, se há previsão de incêndio, o melhor é a gente tomar as precauções. O que é que o Zé encara como impacto da NOPEC e como é que, na visão do José Oliveira, Angola deve encarar este fenómeno? Bom dia, ouvintes, e bom dia, colegas de painel. E as minhas desculpas por ter chegado atrasado. Eu acho que a NOPEC, neste momento, está um pouco fora de contexto, mas antes de ir aos aspectos atuais, eu queria só alertar para duas coisas que não estão corretas que foram ditas. A lei NOPEC já foi aprovada pelo Congresso americano 2 vezes. Foi vetada pelos presidentes. Primeiro pelo presidente Bush e, se a memória não atraiçoa, da segunda vez pelo presidente Obama. Portanto, isto é importante que se diga que ela agora não está muito claro, mas tem ideias de modificar um pouco os modelos que foram aprovados. Agora, está fora de contexto neste momento. Eu penso que nem próprios Estados Unidos se vão preocupar muito com a lei NOPEC. Não é só por causa das eleições em novembro. É que o mundo está numa situação de carência de petróleo. O petróleo não está alto, não é porque há países a cortar produção. Só há 2 países neste momento que podem aumentar ligeiramente a produção, que é a Arábia Saudita e os Emirados. Teoricamente o Iraque também pode, mas com tantos problemas internos não o pode fazer, na prática. A Líbia tem a situação em que está, de crise, neste momento está quase a não exportar nada, já há umas semanas. Portanto, não é um contexto mundial, ninguém está a fechar a torneira. E o pouco que a Arábia Saudita e os Emirados podem aumentar, são os 2 países que têm uma certa capacidade. Penso que vamos assistir a esses aumentos a partir de setembro, quando acaba, a partir de 1 de setembro. Os atuais acordos entre a OPEP e os associados, o OPEP+, acabam a 31 de agosto. E, depois disso, como a Rússia não pode atingir as cotas que lhe são destinadas, né, a cota da Rússia é de 11 milhões, já é de 11 milhões de barris dia para este mês, e não chega lá, nem mesmo com os condensados não chega lá, porque não tem capacidade, ainda está a produzir perto dos 10, 9 milhões e qualquer coisa, mas devido às sanções e aos problemas todos que está a ter, não consegue. Portanto, o mundo vai ter de usar as capacidades todas disponíveis. E quem tem capacidade para aumentar ligeiramente é a Arábia Saudita e os Emirados. O Kuwait é quase nada, tem entre 50 e 80 mil barris mais de capacidade. E o Iraque é teórico e o Irão está sob sanções. O Irão poderia aumentar cerca de 1 milhão de barris dia em 90 dias, mas continua sob sanções. Portanto, há quem diga que se vão aligeirar o controle e, portanto, se vai deixar o Irão aumentar um pouco. Mas isto para explicar que neste momento não há contexto internacional para que a lei OPEP cause algum efeito. Portanto, como não vai causar nenhum efeito, ela existir ou não existir, isto para além das dúvidas, como é que ela podia ser aplicada fora dos Estados Unidos, porque a lei OPEP não é mais que a tentativa de extensão internacional da lei antitrust americana. Isso já foi muito discutido nos Estados Unidos, que o mais provável é que, mesmo se ela for aprovada um dia, só se possa aplicar, ter efeitos dentro dos Estados Unidos, efeitos concretos. Fora dos Estados Unidos vai ser muito complicado. Agora, em relação a Angola. Angola é um país que há muito não tem capacidade de produzir a sua cota. Portanto, não tem qualquer efeito sobre Angola, a lei da OPEC, se ela for aprovada amanhã. Aliás, a maioria dos países da OPEC, ela não terá qualquer efeito. E é preciso lembrarmos historicamente que a lei da OPEC apareceu para punir a Arábia Saudita. Não só a Arábia Saudita, mas era, na altura se achava que eram os falcões, que era a Arábia Saudita, o Iraque, o Irão e o Kuwait e os Emirados. Depois os tempos foram passando e no fundo ficou sozinha. Quando foi aprovada a segunda vez já era mais para atingir a Arábia Saudita, porque já havia a situação do Iraque que não produzia quase nada e o Irão estava com problemas para aumentar a produção. Mas é preciso ter esse aspecto histórico, não foi para atingir os outros países da OCDE. Neste momento, o aspecto mais importante para a política americana era que a OPEP acabasse com o acordo com os países associados por causa da Rússia. A Arábia Saudita tem frisado que não quer acabar o acordo, porque no futuro ainda vai ser necessário esse acordo para ou aumentar produções ou, no caso da transição, se houver quedas bruscas, ter um certo controle para que não se tenham quedas de preços, que evitem investimentos e depois passar 3, 4 anos subidas bruscas. Porque há uma coisa que a gente se esquece, os preços atualmente não estão ditados porque há cortes na produção. Os preços neste momento estão muito dependentes da situação da Ucrânia e estão muito dependentes
dependentes de não haver grande capacidade excedentária. É isso que está a fazer criar esta situação. E também dependentes de, pensa que a Rússia aos poucos vai ter de diminuir a sua produção. É isto que assusta e é isto que faz levantar os preços. Aliás, neste momento os preços são praticamente preços de mercado. E a coisa é tão curiosa que, inclusive, os preços do mercado físico, onde se vendem os barris, chamado mercado spot, estão há já algum tempo quase sempre superiores aos preços dos mercados futuros. É uma situação inversa do que, quando há estabilidade no mercado, os preços dos futuros são normalmente mais altos que os físicos, porque nos mercados futuros há especulação financeira. E no mercado físico não, onde se compram de facto os barris que se refinam, não há especulação financeira. Um último ponto que não foi aqui tocado por causa dos altos preços da gasolina, que afeta os americanos e afeta a política do Partido Democrata e da administração. A razão fundamental dos altos preços no mercado americano reside nos problemas da refinação. Os Estados Unidos diminuíram mais de 1 milhão, a sua capacidade de refinação é mais de 1 milhão de barris dia durante o Covid. E agora estão com problemas em como os consumos estiveram baixos por causa da Covid. Quando os consumos começam a aumentar, eles estão com problemas em abastecer o mercado. E esses problemas derivam não só de uma redução da capacidade da refinação, duas refinarias grandes, uma da Exxon e outra não sei de quem, na Louisiana, que estão com problemas e não estão a trabalhar. E os Estados Unidos tinham um certo apoio do mercado europeu. Quando tinham falta de gasolina, tinham apoio das exportações do mercado europeu. Mas com a redução das exportações de gasóleo da Rússia para a Europa, isso alterou também a saída das refinarias europeias. E há muito menos produtos e muito menos componentes, nomeadamente da Rússia, para abastecer o mercado. E os componentes para a gasolina, os Estados Unidos, por exemplo, um dos motivos que tem, um dos problemas que tem na gasolina é de componentes para compor a gasolina com as especificações certas que a lei diz. A tal ponto que as margens da refinação nos Estados Unidos e na Europa também, mas primeiro nos Estados Unidos, atingiram valores inconcebíveis que nunca tinham acontecido. Em maio, as margens da refinação que davam o gasóleo e a gasolina nos Estados Unidos eram 30 e 40 dólares. Então uma coisa que nunca se tinha passado no mundo. E isto encarece bastante os produtos. E também foi afetada, a Singapura costumava ter um mercado de grande exportação. Diminuiu a sua capacidade e está a exportar muito só para a Ásia. Porquê? Porque a China, já em março e em abril, reduziu muito o seu volume de refinados. Reduziu cerca de 1,2 milhão, 1,3 barris por dia. E isto fez com que a China exportasse muito menos produtos. O que é que fez? Com que Singapura não tenha mãos a medir para abastecer os países que normalmente importavam produtos da China. E então, deixa de haver esse movimento de produtos de Singapura, apesar de haver grandes diferenças de preços, para outros pontos do mundo. Pronto, isto para dar uma panorâmica de como é que os preços estão elevados nos Estados Unidos e que não é a baixa do preço do petróleo que vai resolver o problema. Muito obrigado, José Oliveira. Fechamos aqui esse tema na OPEC. Se houver um desenvolvimento, se ele regressa. Por favor, eu queria só rebater aí uma questão que José Oliveira frisou em relação à administração Obama. Quero dizer que o governo de Obama, no qual o Biden, o atual presidente, era vice-presidente, também não se posicionava muito com relação à proposta. Portanto, durante o seu tempo, e enquanto senador, o atual presidente Biden seguia esta linha da NOPEC. É para dizer, José Oliveira, que é necessário continuar, nós temos que continuar a observar o desdobramento da NOPEC para ver se o seu futuro será diferente do passado, onde nunca realmente conseguiu o status de lei oficial nos Estados Unidos. É bom frisar que não é a primeira vez nem a segunda vez que Washington faz essa ameaça para a OPEP. Em 2019, por exemplo, quando o governo do presidente Donald Trump intimidou a organização com essa lei, a Arábia Saudita disse que se os Estados Unidos implementassem essas medidas, ele negociaria o petróleo em outra moeda que não o dólar, e que isso resultaria na diminuição da importância mundial econômica dos Estados Unidos. Aí os americanos pararam. Portanto, este é o dado interessante que eu quis fazer passar, mas o projeto deve passar pelo Senado dos Estados Unidos e ainda deve tomar também novos contornos. É bom frisar também que tanto o grupo de lobbies americanos, que nesse caso é o American Petroleum Institute, e o próprio Departamento de Comércio dos Estados Unidos, têm se manifestado por diversas vezes contra a aprovação da NOPEC e têm advertido que a baixa mundial dos preços do petróleo pode afetar drasticamente e negativamente a produção interna do país. E com isso, a lei, se for aprovada, vai ajudar a uma maior autonomia e o que sairia pela culatra. Digo assim mesmo, sairia pela culatra. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo.
The U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir, ou em inglês, our friendship is on the rise. Falou Tulinabo Lushinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm declinando exponencialmente, partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares registrado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares. Diante desta situação, a AmCham pretende contribuir à inversão desta tendência, criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia, onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Os momentos difíceis que a nossa economia vive clamam por investimentos internos e externos. A AmCham Angola pretende dar a sua contribuição para a atração de investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia angolana, criando postos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço titânico da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América.
elevados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. O que nós trazemos, efetivamente, é uma análise aos temas principais do setor de petróleo e gás pelo país e pelo mundo. Vamos chamar Filipe Martins Correia para mudarmos o tópico e olharmos para a refinaria. Temos refinaria, sempre a tivemos, obviamente, mas com sua capacidade ampliada e com capacidade de produzir até 4 vezes mais gasolina. O projeto teve início em junho de 2019 e contou com o suporte técnico da ENI na supervisão de engenharia e construção após a entrada em operação. Para além de melhorar a qualidade da gasolina, o novo complexo vai permitir o aumento da capacidade de produção em 4 vezes mais, ou seja, 395 mil para 1.580.000 litros por dia, o que, segundo a Sonangol, contribuirá para uma redução de cerca de 15% na importação anual de combustíveis. Frederico Martins Correia, uma boa notícia para o país, não é? Penso que é uma excelente notícia para o país, também para a Petrolífera Nacional, porque um dos grandes objetivos é a regeneração da Sonangol, portanto a sua reestruturação. Quando foi criada a Agência Nacional de Petróleo e Gás, passou a ter a concessão. Um dos objetivos da Sonangol é ser uma empresa referência ao nível da cadeia de valor de energia, neste momento ainda mais petrolífera, no futuro eventualmente já com mais presença também nas energias renováveis, mas olhando para aquilo que é a cadeia petrolífera, como nós sabemos, Angola é um país que é exportador de crudo e ainda assim um país que tem de importar derivado líquido, diesel e gasolina. Portanto, naturalmente que a partir do momento em que nós temos uma refinaria em Luanda, consegue garantir maior capacidade de refinação, portanto vamos aproveitar aquele que é o nosso crudo. Angola tem boas ramas de crudo, tem um crudo com qualidade. Este trabalho que foi feito na refinaria vai permitir duas coisas, para além daquilo que é a capacidade incremental, portanto vamos ter mais capacidade em produzir gasolina, mas também vamos conseguir produzir gasolina com maior qualidade, isto é, a refinação deste produto consegue ter uma gasolina com mais octanas. As octanas, ouvintes eventualmente já devem ter ouvido falar, há muitas vezes gasolina com 95 octanas, gasolina com 98 octanas. No caso da Europa e alguns países até existem os dois tipos de gasolina, muitas vezes disponíveis nos postos de abastecimento. No caso da Angola temos tudo concentrado e o facto de termos uma gasolina com mais octanas faz com que haja maior capacidade de combustão nos motores que utilizam essa gasolina e, per si, eventualmente esses motores também consomem menos gasolina, portanto conseguem ter uma chama mais forte, portanto consumir menos e, portanto, isso também ajuda à pegada de carbono no país. Portanto, em suma, é uma excelente notícia porque passamos a ter mais capacidade, passamos a ter melhor gasolina, porque permite à Sonangol ser uma empresa mais integrada e com essa integração permite ter uma maior predisposição para trabalhar oportunidades ao longo da cadeia de valor. Portanto, acho que é claramente algo que se perseguia há alguns anos e, eventualmente, com agora os outros projetos de refinação, que alguns que se falam, alguns deles já em curso, como em Cabinda, e cada vez mais Angola pode se posicionar num país com um pouco mais de autonomia de distribuição de combustível, não só para o setor da energia, mas, consequentemente, para a sociedade que tem acesso aos derivados líquidos e para as infraestruturas mais industriais que precisam de fazer transporte de mercadorias, ou temos também algumas instalações industriais dispersas no país que ainda estão dependendo do gás óleo para ter geradores de redundância de eletricidade. É claramente uma boa notícia para o país. Obrigado, Filipe Martins Correia. Vamos ouvir o José Oliveira, que acompanha e estuda estes temas com detalhe. José Oliveira já aqui havia mencionado e que mostrou demasiada expectativa neste processo. Finalmente concluído, o próprio Presidente da República manifestou-se muito satisfeito, já que no seu discurso foi destacado pela imprensa o facto do Presidente ter dito que não percebia como é que um país que produz tanto petróleo não conseguir produzir os seus refinados e ainda assim ter que estar sempre a importar. José Oliveira, o que é que isso significa para o país? Qual foi a evolução de facto e benefício? Tudo o que seja melhorar e modernizar e aumentar a refinaria de Luanda é positivo, porque é a forma de nós termos combustíveis, de investirmos para ter a refinação mais barata. Portanto, é muito mais barato eu pegar uma refinaria antiga e modernizá-la, aumentá-la, do que fazer uma nova. Nós chegamos a esta situação porque nos anos 80 não se investiu como se chegou a pensar na refinaria de Luanda, que ela devia ser aumentada para 80, 90 mil barris dia, e na altura era uma operação que ficava, mesmo com algum nível de modernização, ficava entre 600 milhões e 1.000 milhões. Portanto, era bastante barato. Não investimos na época de vida, estamos a investir agora, fica-nos um bocado mais caro, mas quando se investe numa refinaria antiga, se moderniza, é sempre positivo. Só não gosto de ouvir, como estou a ouvir agora muitas vezes estes dias, é que vai ser uma economia de divisas.
pessoas esquecem-se que o petróleo que vai para a refinaria deixa de se exportar. Portanto, a economia de divisas, quando há, é mínima. Como é uma refinaria que opera e nem tem custos elevados, acredito que há uma certa economia de divisas, mas é de $2 ou $3 ou 4 de barril pequenado. O petróleo que vai para a refinaria deixa de se exportar. E, portanto, essa economia, isso com muita gente disse, eu vi nas notícias, acho que é um erro. Agora, eu, nesta questão das refinarias, aproveito para recordar que nós, com a refinaria de Cabinda, que está em montagem a primeira fase, esperemos que arranque quanto antes a segunda fase e depois a terceira, porque a refinaria de Cabinda só é uma boa refinaria quando tiver a terceira fase completa, é que fica uma refinaria moderna, eficiente e económica. E com a refinaria do Soio, que tudo indica que vai arrancar, mais dia menos dia, nós complicamos um pouco a rentabilidade da refinaria do Lubim. Há uma janela de abertura que está a ser estudada, que a África do Sul aparentemente já anunciou oficialmente que vai fechar 2 refinarias. Não se sabe ainda bem na África do Sul é se os donos fecham e alguém as compra ou se elas vão deixar de refinar. Se elas deixarem de refinar, Angola deve de alegria porque fica com uma grande abertura para a refinaria do Lubim e deve tentar ver se motiva capitais sul-africanos a entrarem na refinaria. Se elas fecharem na mão dos atuais donos e forem vendidas a capitais sul-africanos, o que pode acontecer, tenho sérias dúvidas. Refinarias que foram modernizadas há poucos anos, grande capacidade, são para consumo interno maioritariamente, 80% da sua produção, dos seus produtos. Fechem completamente e que a África do Sul se vá pôr dependente de importação em grande quantidade. As 2 refinarias têm capacidade para quase 200 mil barris dia da refinação, de maneira que tenho algumas dúvidas. Mas pronto, acho que é um assunto que sei que a Sonangol está atenta a isso e está a tentar explorar, ver o que é que de facto se passa na realidade. Se elas ficarem a funcionar na mão dos proprietários, as tais refinarias sul-africanas, continua difícil a rentabilidade da refinaria do Lubim. Embora já tenham baixado muitos custos, enfim, mas continua difícil. Mas acho que também é a altura, já que se modificou e modernizou a refinaria do Luanda na questão da gasolina, que vai dar mais ou menos para 40% do mercado de consumo de gasolina, 40, entre 40 a 50, depende, nós com o Covid e com a crise económica baixamos bastante o consumo de gasolina, mas pelos dados médios vai abastecer entre 40 a 50% do nosso consumo de gasolina. Que se pense também na modernização dos equipamentos para produzir gasóleo, porque nós temos de melhorar a qualidade do gasóleo. O gasóleo é muito mais poluente que a gasolina. Nós consumimos cerca de 3 vezes mais de gasóleo que de gasolina, já chegamos até a consumir cerca de 4 vezes mais. Agora, como há muito menos consumo da eletricidade, penso que estaremos nas 2,5 vezes, 3. E acho que é a altura também de pensarmos em fazer qualquer coisa na refinaria de Luanda para melhorar a qualidade do gasóleo. E, se possível, fazer um pouco menos de fuel. A refinaria de Luanda, como é uma refinaria simples, é uma complexidade muito baixa, produz bastante fuel óleo que nós exportamos. Mas grande parte desse fuel óleo podia ser transformado em gasóleo para o mercado interno. Vamos ver. Muito bem, José Oliveira, muito obrigado. Dr. Flávio Inocêncio, como é que recebeu esta notícia da refinaria e que análise, sim, muito rapidamente se pode fazer da ampliação da capacidade da refinaria de Luanda? Isto são boas notícias, não tenho muito a acrescentar, creio que os meus convidados de painel conhecem muito melhor esses processos do que eu, creio que são boas notícias. O grande objetivo do Executivo é atingir 400 mil barris por dia, com os vários projetos que estão planeados, que foram referidos pelo José Oliveira, também parcialmente pelo engenheiro. Portanto, eu acho que são excelentes notícias, estamos de parabéns, espero que também se pense a médio prazo na perspectiva de se continuar a liberalização do setor em termos de preços. Temos que continuar nesse processo de liberalização, porque obviamente não faz sentido continuar a haver subsídios combustíveis sem se pensar nos efeitos de longo prazo, porque realmente se nós vendemos abaixo do custo, nós podemos estar a subsidiar maus hábitos e há vários estudos sobre isso. O Banco Mundial tem um estudo de 2014 onde apontou para os efeitos de distorção económica que os subsídios de combustíveis faziam na economia angolana, e o Banco Mundial era a favor, que, tal como o FMI, a favor de subsídios diretos para as famílias angolanas. Isto é outro debate que se pode ter. O que são boas notícias para o Executivo, para o Ministério da Tutela e também para a empresa. E aqui volto a levantar outra questão, que é a necessidade de nós pensarmos a cadeia toda do oil and gas dentro da perspectiva do setor petroquímico, que é algo que tem futuro e pode contribuir para a diversificação das exportações. Espero que se pense nisso a médio prazo, principalmente quando estivermos a falar da refinaria de Lubito,
que pode vir a ser um projeto mais interessante em termos de escala e também virado para o mercado de exportação. Muito bem, Dr. Flávio, muito obrigado. Engenheiro Pedro Godinho, o senhor parecer sobre esta questão da refinaria. O engenheiro Pedro Godinho e José Oliveira são os membros do painel que mais debateram esse tema. O engenheiro Pedro Godinho sempre defendeu o aumento das refinarias. Como encara essa notícia? Chega tarde, muito tarde, porque desde 2012 que nos temos batido por isso, não é? No fundo, o que nós fomos fazendo foi potenciar outras economias. Por exemplo, o país chegou a importar refinados no valor de 10 bilhões de dólares ano através de empresas como Trafiguras e outros. Era a conjugação de muitos interesses em detrimento do país. Por exemplo, quem vende refinado no valor de 10 bilhões, se for pagar o imposto no seu país de origem, naturalmente está a fortificar a economia, está a garantir empregos exatamente no país onde se adquire esses produtos. Só por aí, começamos por aí. E por outro aspecto, é até uma questão de segurança nacional. Um país como Angola, que produz petróleo, exporta o petróleo para depois importar refinado, não é racional, mas também corre o risco exatamente de ter constrangimentos. E pouco faltou, nós já estivemos próximos disso, quando o preço do petróleo esteve extremamente baixo, tivemos dificuldades em conseguir convertíveis, não tínhamos dinheiro para pagar os nossos fornecedores de refinados, combustível sobretudo, e já imaginaram, Joel, com base na estratégia política que foram desenvolvida ao longo dos anos, que foi importar e não produzir em Angola, se tivéssemos que viver uma situação dessa, o país entrar em shutdown por falta de combustível, porque não tivemos dinheiro para pagar, quando no fundo produzíamos acima de 1 milhão de barris dia. Quer dizer, não, era irracional, inconcebível. Mas felizmente, mais vale tarde que nunca, não é? Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, vamos fechar com o Dr. Chipep. Dr. Chipep, tanto para a notícia da refinaria de Luanda, ampliada com capacidade de 4 vezes mais gasolina e ainda com possibilidade de estar modernizada a nível de renováveis. Como encarou essa notícia e quais são as notas que gostava de acrescentar aos tópicos levantados pelos colegas de painel? Em relação à questão da refinaria, eu corroboro com o que disse há pouco Pedro Godinho, porque nós somos fazedores de opinião e vimos-nos debatendo faz muitos anos para que nós tivéssemos construído uma refinaria, que tivéssemos um projeto para a construção de uma refinaria. Hoje é uma realidade, apesar de que a luta inicial era a refinaria do Lubito. No entanto, há algumas informações que nós estamos a ouvir no mercado interno em relação à poupança dos 300 milhões. Portanto, eu estou preocupado em saber que o país poupará 300 milhões, uma vez que a refinaria deverá comprar o petróleo nas operadoras, nesse caso concreto a PNP. E da consulta que estou fazendo, da análise que vem fazendo desde a altura da inauguração, é de que tanto a refinaria vai comprar ao preço do mercado. Se compra o preço do mercado, qual é a diferença que existe entre o dinheiro que nós gastávamos para a aquisição da gasolina e o custo de transportação? Portanto, temos vantagem no que diz respeito à criação de postos de trabalho. Eu penso que nós estamos diante de uma questão que seria bom debatermos, essa questão dos ganhos que nós temos com a ampliação da refinaria de Luanda, uma vez que nós vamos comprar, a refinaria vai comprar o petróleo bruto na PNP. E a que custo? Se é custo de mercado, então a proporção é idêntica. De modo que, e as taxas também que há de pagar, nesse caso concreto, é a mesma que a refinaria pagava quando adquiria a gasolina a partir do mercado exterior. Nós estamos diante de um assunto que, Joel, gostaríamos que investigássemos um bocado mais das vantagens que nós havemos de obter com a nova refinaria. Não obstante que, volto a repetir, é importante porque vamos ganhar com isso centenas de postos de trabalho. E isso é o que, de facto, motiva-nos de sobremaneira. Deixo aqui no ar uma outra questão em relação à visão que muitos colegas têm em relação às vantagens da poupança dos 300 milhões com a ampliação da refinaria de Luanda. Muito obrigado, Dr. Chipep. Ouvimos o seu parecer. Vamos agradecer ao José Oliveira, começar pelo José Oliveira. José Oliveira, muito obrigado pela participação. Um forte abraço. Esperamos contar consigo em próxima ocasião. Obrigado, bom dia ouvintes e até breve. Também agradecer ao Frederico Martins Correia. Frederico, muito obrigado. Forte abraço, até breve. Muito obrigado, boa semana a todos. Dr. Chipep, muito obrigado e esperamos contar consigo nas próximas ocasiões. Muito obrigado e bom dia a todos. Disponível para próximos convites, Joel. Muito bem. Dr. Flávio, muito obrigado mais uma vez. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado. Um grande abraço aos membros do painel. Cumprimentos aos nossos ouvintes. Bom dia. Engenheiro Pedro Godinho, mais uma vez, obrigado e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, colegas do painel. Obrigado, Joel. Até a próxima. Ok. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais
entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. E assim, caro ouvinte, obrigado por estar do outro lado. Este programa termina aqui. Nós prometemos regressar, se Deus quiser, no próximo mês com mais um painel de Traligados e na próxima semana com mais um programa à hora da AmCham. A todos um forte abraço. Até breve. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.